Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma dose de energia. Aqui é a Andrea Brito, diretamente do Canadá, trazendo aqui mensagens, histórias inspiradoras para você, fazer você refletir, pensar como levar um dia mais proveitoso e pensar em coisas da vida, né? Eu acredito muito em evolução, acredito muito que a gente está aqui para crescer, para aprender, e esse é o meu objetivo com o Dose de Energia. É trazer para vocês aquilo que eu venho aprendendo, que eu tenho estudado muito, para e tem me ajudado muito, que quem sabe ajuda vocês também. Já recebi várias mensagens, muito obrigada pelas todas as mensagens que eu já recebi. Tem muita gente que gosta muito do Dose de Energia, que consegue trazer reflexões para a vida e às vezes até mudanças positivas assim para você é, ter mais paz, mais tranquilidade, conseguir levar a vida num ritmo mais saudável, digamos assim. Então vamos lá. Hoje o que eu quero falar para vocês é que eu estou relendo o livro do Augusto Cury, O Homem Mais Inteligente da História. Esse livro eu li já em 2017, eu gosto até de anotar, eu coloquei aqui que a primeira vez que eu terminei o livro foi em 2017. E aí eu comecei a ler ele novamente e estou no primeiro capítulo, fiz várias anotações aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês porque é fantástico. Então vamos lá, o que a gente vai falar hoje sobre mendigos emocionais. Então, nesse livro aqui, o Dr. Augusto Cury, ele vai criar um romance para contar um pouco sobre o estudo que ele fez, a pesquisa, que ele levou mais de 15 anos para pesquisar, pesquisar sobre Jesus, sobre a vida de Jesus e, na verdade, sobre o comportamento psicológico, a saúde emocional. E, então, ele levou 15 anos para estudar. E até chegar lá nesse ponto, ele foi então contando aqui sobre essa parte de saúde emocional, que é um assunto muito importante e eu quero fazer com que essa mensagem de saúde emocional que é tão importante que ela chegue para mais pessoas. Então, assim, se você gostar desse episódio do Dose de Energia, eu agradeço se você puder encaminhar para todo mundo para que escutem isso. Então, vamos lá. Os mendigos emocionais. Ele vai comentar aqui nesse livro sobre uma reunião que está todo mundo hoje. Isso é um assunto muito atual, todo mundo falando sobre que o mundo está muito mais violento. Nós temos violência nas escolas, violência na rua, violência em tudo que é lugar. E as pessoas ficam pedindo para o governo, para todo mundo, soluções para como melhorar essa violência, como banir toda essa violência, como se proteger. E ele vem então com uma questão perguntando assim sobre a nossa educação, sobre o que a gente sabe sobre a nossa saúde emocional. Porque se você for lá buscar a raiz do problema, a raiz de onde vem essa violência, que aquela pessoa que fere, aquela pessoa que está ferida, a gente começa a ver a quantidade de problemas emocionais que nós temos hoje na sociedade, que essas emoções que são mal resolvidas, que não foram tratadas, trazem essa violência, trazem esse caos para o mundo. Então ele vem trazer para a gente sobre a importância da educação, a educação no sentido da educação da saúde mental, da saúde emocional, para a gente entender que a gente precisa saber como lidar com a gente mesmo. A primeira violência que a gente faz, que ele comenta aqui no livro, é contra a gente mesmo, quando a gente não se conhece o suficiente para entender o que é melhor emocionalmente para cada um de nós. Então, ele comenta até sobre o sistema de educação mundial, que é muito ultrapassado, assim. Eu sou uma que sempre falo que
Eu digo assim, eu só não posso tirar minhas crianças da escola, eu não posso falar muita coisa sobre educação porque eu não tenho uma solução para isso. Mas que a educação hoje, na maioria dos casos, tá? Com certeza vai sempre ter alguém falando, ah, mas em tal lugar é diferente. Então, na maioria dos casos, a educação ainda ela é baseada é, como ela foi criada há muitos anos atrás. Acontece que hoje, as crianças de hoje são muito diferentes das crianças de tempos atrás. E isso não foi reformulado, isso não foi mudado. E ele fala assim que a educação mundial precisa passar da era da informação para a era do eu como gestor da mente humana. A primeira, que é a era da informação, ela gera gigantes na ciência. Mas crianças no território da emoção, elas são como ele que na verdade assim, quando ele fala assim que eles são quando você tem muita informação, você pode se tornar um gigante, um especialista na tua área. Mas na questão da área da emoção, você é uma criança, você ainda não aprendeu a como lidar com as suas emoções. Então ele fala assim que ser um gestor da mente humana, você cria seres humanos bem resolvidos, coerentes e altruístas. Hoje a gente tem um acesso imenso a informações, muita informação que chega, só que muitas vezes a gente não faz nada com essa informação, ou a gente reage a certas informações porque a gente não sabe lidar com a gente mesmo. A gente não consegue ser esse gestor da nossa própria mente, das nossas próprias respostas, das nossas próprias reações. E daí eles falam que ser gestor da mente humana é saber gerenciar os pensamentos que vão, então, proteger a nossa emoção, libertar a criatividade e se tornar protagonista da própria história. A educação clássica crê que a maneira de formar mentes brilhantes é bombardear o cérebro com milhões de dados e fazer os alunos assimilá-los. Isso é um grande engano. Eu também acho um grande engano quando até vendo meus filhos estudando agora que estão no high school aqui no segundo grau e vendo que a quantidade de informação que eles são obrigados a aprender, a decorar, coisas que muito provavelmente nunca mais vão usar. Isso gera um estresse absurdo e não tem ninguém na escola hoje ensinando eles a meditar, a como gerenciar suas reações, a como gerenciar suas emoções. Não existe na escola um ensino para ajudar você a se crescer, como você se organizar, como você ter uma vida menos estressante. Eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em encher de informação. E eu não estou aqui para discutir qual matéria é importante, o que precisa ou não precisa. Sim, eu acredito em escola, sim, eu acredito que as crianças precisam aprender coisas, porém, eu acho que precisava de uma reforma muito grande, porque hoje a gente chega adultos, como eu, como você, chegamos adultos ainda com uma cabeça de criança, digamos assim, porque não praticamos e a gente não aprendeu, a gente não pesquisou, ninguém ensinou pra gente como a gerenciar as nossas emoções. O que é que se passa dentro da nossa cabeça? Por que eu reajo de uma maneira ou de outra? Uma coisa que é super importante, quanto mais a gente se conhece, mais fácil fica a vida. Não é nem mais fácil, fica mais claro de aprender as coisas. E então ele fala que há séculos a educação é assim, encher as crianças de informação e ninguém educa eles. Então ele escreve aqui assim, então, que ele fala assim que essa educação emocional, ela precisa ser uma educação feita coletivamente. A gente precisa aprender, precisa ver que a mente dos alunos hoje mudou demais. A maneira como que as crianças aprendem hoje é muito diferente de como que era aprendido antes. Ele coloca aqui, as pessoas precisam aprender a pensar coletivamente, a ser altruístas,
a se colocar no lugar do outro e ser tolerante às frustrações. Quantas crianças hoje não conseguem escutar um não? Quantas crianças hoje têm tudo e ainda reclamam da vida? Isso é super normal, não é só uma questão de não ser grato ou não, mas é um excesso de estímulo, excesso de coisas que as crianças vão se tornando pessoas mais individualistas que não aceitam um não, não aceitam ter um problema, alguma coisa e já ficam. Já é o fim do mundo. Quem nunca viu uma criança falar, porque o mundo vai acabar porque eu não tive a bala que eu queria ganhar. Então, infelizmente, hoje isso acontece muito porque a gente não tem essa essa maneira de aprender coletivamente, de pensar no outro, de, de saber lidar com situações complicadas. Ele faz uma comparação aqui que ele fala que nós somos como se fossem carros de alta velocidade. Porque nós somos hoje, nós temos uma cabeça, você já deve ter ouvido falar, que nós temos um computador aqui fantástico. Fantástico. Até numa palestra da Mel Robbins, eu escutei ela falando, é como se a gente tem um computador gigante, só que a gente usa esse computador só para fazer conta de mais e menos. A gente não usa esse computador para fazer contas mais complexas, para resolver problemas, para desenvolver. Não, a gente faz o básico. E o doutor aqui, Augusto Cury, ele fala muito sobre a gente ser um carro com muito potente, com grande velocidade e que está andando em velocidade totalmente totalmente acelerada. E quanto mais acelerado a gente tá, menos controle a gente tem, certo? Se a gente tá com um carro a 140 por hora, 160, menos controle a gente vai ter se aparecer alguma coisa no nosso caminho. Então a gente precisa aprender a desacelerar. Então ele fala assim que o nosso intelecto é um veículo mental complexo e o dirigimos de forma irresponsável. E por quê? Porque as escolas e as universidades não educam o eu, que representa a capacidade de escolha, o livre-arbítrio, a consciência crítica de estar ao volante. Um olhar atravessado já estraga o dia de alguém. Uma crítica faz com que a tua semana se perca e uma traição pode comprometer uma vida. Então, o que ele fala é assim, que nessa parte de gestão emocional, a gente ainda está no maternal ali. A gente precisa muito aprender a lidar com as nossas emoções. A outra coisa que ele fala, pequenas contrariedades, como eu comentei, geram reações desproporcionais, porque estamos então na era do descontrole emocional. Ele até colocou assim: as vacinas nos protegem contra viroses, mas quais vacinas podem prevenir a violência e os transtornos psíquicos? Sem mudar a educação é impossível. Então, nós estamos acostumados a dar broncas, a apontar falhas e tecer críticas. A gente adora colocar o dedo que o fulano tá errado, essa pessoa tá errada, mas a gente não aprendeu a se olhar. A gente não aprendeu a olhar para dentro para saber o que está acontecendo aqui dentro. E ele fala: a falta de proteção da emoção é a maior de todas as violências. E a cometemos contra os nossos próprios filhos, porque a gente não ensina também eles a como gerenciar. Então, nós não sabemos como nos cuidar. E aí nós explodimos com qualquer coisa, porque a criança tropeçou, a gente vai explodir, vai criar uma discussão muito grande. E isso acaba acontecendo, essa nossa violência com os nossos filhos, com família muito próxima. Então, vejam a importância da gente cuidar, da gente entender como que é a nossa saúde mental. Então ele fala assim, como que a gente pode mudar isso? E ele fala assim, podemos ser mais lentos para reagir e mais rápidos para pensar.
Então, quando acontecer alguma coisa, que eu seja rápida para começar a pensar e mais devagar para reagir àquilo. Precisamos ser mais empáticos e nos importar com a dor dos outros, ter consciência de que por trás de alguém que fere há uma pessoa ferida. Pensar como humanidade e não apenas como um grupo social. Não fazer divisões. Nós somos uma humanidade, nós somos um todo, sem diferença de raça, cor, de cultura, de religião. Nós precisamos aprender essas ferramentas para saber como gerenciar nossa própria mente. E agora ele coloca assim: na atualidade, levamos esse veículo mental, a construção dos pensamentos, a uma velocidade nunca antes vista. Por isso, é fácil perder esse autocontrole. Hoje, uma criança de 7 anos possui mais dados que imperadores romanos. Uma criança de 9 anos possui mais informações que Sócrates ou Platão. Isso não é suportável. É muita informação para uma criança muito pequena. O excesso de informações não utilizadas tornam-se lixo intelectual, esgota o cérebro. Em média, quem tinha mais informações, Einstein ou os bons engenheiros e físicos da atualidade? Você vai pensar talvez que o Einstein tinha mais informação, mas não, são os engenheiros e os físicos da atualidade. Então a gente está assim nessa era digital onde tem muita informação chegando de todos os lados, e isso tem muita coisa boa, tem coisas maravilhosas. Eu adoro tecnologia, por isso eu sou super a favor da tecnologia. Eu não sou 100% a favor de tirar o celular das crianças, e eu vou explicar antes que vire um caos, assim. Não sou a favor de ficar no telefone o tempo todo, em rede social, assistindo vídeo, essas coisas, não sou. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente não pode negar, é que o mundo está evoluindo e que a evolução, essa parte digital, ela vai só continuar. Não vai ter nenhum momento que a gente vai parar de evoluir nessa era digital. Sempre isso vai continuar. Então, o que a gente precisa é, mais uma vez, a educação das nossas emoções, é educar a gente. Quando a gente tem consciência das coisas que estão acontecendo, a gente consegue tomar melhores decisões. Porque daí a gente evita a ansiedade, evita o estresse. Então, por que às vezes as crianças e adultos, falam muito de crianças, mas adultos ficam muito tempo no telefone assistindo vídeos, coisas que quando você vê se passou horas ali olhando, e eu até falo, quando acontecia comigo, eu falava assim, nossa, caí no buraco, que eu caí no buraco e não conseguia sair. Então, assim, isso acontece com todo mundo, mas é porque geralmente você tá com ansiedade, você não sabe lidar com o tempo vago, sem ter nada para fazer. Então, a gente precisa fazer uma desintoxicação digital, mas pensando mais uma vez que a gente precisa aprender a se conhecer. Quando você ficar muito tempo ali no telefone, vagando, sem fazer nada, e acordar, e nossa, o que eu tô fazendo aqui? Comece a pensar por que você começou, por que você caiu ali. Você estava entediado e daí foi lá começar a usar o telefone, ou você estava ansioso, você estava nervosa. O que aconteceu que fez com que você chegasse lá? Então, quando a gente começa a pegar essas, vamos dizer assim, criar um hábito da gente sempre estar analisando a nossa cabeça, analisando nossos pensamentos, a gente começa a se policiar mais e a gente começa a evitar fazer coisas que a gente sabe que não é saudável pra gente. Então, a gente hoje vive com uma mente muito estressada, isso é geral para todo mundo. São excessos de informações que hoje em dia, 80 anos passam como se fossem 20 anos no passado. Porque no passado as coisas aconteciam mais devagar. E hoje acontece muito mais rápido. Sim, por conta da era digital, a gente acaba não aproveitando o tempo que a gente tem. A gente não está vivendo. Então, até ele fala que estamos vivendo mais em termos biológicos e morrendo mais cedo em termos emocionais. Antigamente, pessoas que viviam mais tempo, mas que não tinham estresse, ansiedade do tempo que a gente tem hoje, eles viviam mais tempo emocionalmente.
eles eram mais saudáveis mentalmente falando por mais tempo. E hoje em dia a gente faz de tudo para ter uma saúde, para como é que é, ter uma velhice legal, forte, mas a gente não pensa na nossa cabeça. A gente quer chegar forte, sim, saudável, mas saudável aqui também, saudável na cabeça também. É, já falei agora durante 20 minutos, então assim, vou terminar esse podcast aqui, vou fazer o próximo para continuar as informações, mas então a gente está aqui falando sobre esse problema emocional, essa falta de informação que crianças não recebem na escola, que nós adultos não temos também, a gente nem aprendeu a como ir buscar, mas é que isso é a raiz de onde vem tanta violência, de onde vem tantos problemas. Então, saúde emocional, vamos pensar nisso. Voltarei aqui com o meu próximo podcast para continuar esse capítulo aqui e falar mais sobre, então, saúde emocional. Beleza? Muito obrigada. Meu Instagram é dea.brito, B-R-I-T-T-O, Brito com 2 T's. Espero você lá. Deixe seu comentário. Se gostou do episódio, dá um joinha aqui. Isso ajuda bastante a chegar a mais pessoas. Então, quando vocês conversam comigo, mandam mensagem, isso faz com que entregue para mais pessoas. Então, eu agradeço muito e até a próxima. Tchau, tchau.